Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma paraxá da semana, que é a paraxá Vayeshev. A paraxá Vayeshev, a nona do livro Bereshit, revela que Yaakov tem um carinho especial por Yosef, o que provoca inveja em seus irmãos. Eles o vendem aos ismaelitas, que por sua vez o vendem como escravo aos egípcios. 2 sonhos, uma mensagem. José teve um sonho. Nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe, ficava em pé, e vossos feixes o rodeavam, e prostravam-se diante do meu feixe, e disseram-lhe seus irmãos: Será que reinarás sobre nós? E sonhou ainda outro sonho. Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. A paraxá narra os famosos sonhos de Yosef, filho de Yaakov, que tanto agravaram o ódio que os seus irmãos sentiam por ele. Yosef revela a seu pai e irmãos os 2 sonhos que transmitiam a mesma ideia. Yosef é o líder, os demais se subjugam a ele. O Rebbe pergunta: se tinham o mesmo significado, por que os 2 sonhos foram necessários? A Torá pode ser interpretada de diversas maneiras. O acrônimo Pardes, Pomar em hebraico, faz alusão a 4 níveis distintos de entendimento da Torá, que vão da explicação literal aos segredos místicos, cabalísticos e profundos. Um dos métodos de interpretação denominado Avodat Hashem consiste em indagar o que um determinado trecho nos ensina a respeito do serviço a Deus. No caso das mitzvot citadas explicitamente na Torá, é fácil perceber, ao menos no nível da ação, o que se espera de nós na situação descrita. Porém, é um pouco mais difícil extrair a mensagem das histórias relatadas na Torá, que muitas vezes não trazem apenas ensinamentos práticos, mas contêm lições éticas e morais, apontando comportamentos ou sentimentos apropriados. Assim, devemos perguntar: o que aprendemos com os sonhos de Yosef acerca do serviço divino? O ato de curvar-se perante uma pessoa descrito nos 2 sonhos significa anular-se diante dela, mostrando disposição para satisfazer os seus desejos e cumprir suas ordens. Era isso que ocorria antigamente na era dos reis. Na época atual, a prostração dos feixes, bem como o sol, da lua e as estrelas, representações respectivamente do pai, mãe e dos irmãos, aos pés de Yosef, pode ser compreendida como um estado de anulação perante o tzadik da geração, o líder espiritual do povo judeu. Embora esse conceito seja encontrado em ambos os sonhos, há uma diferença no contexto. No primeiro, a cena da colheita faz menção aos assuntos materiais. No segundo, o sol, a lua e as estrelas que se curvam referem-se ao reino celestial. Se Yosef houvesse tido apenas o primeiro sonho, poderíamos pensar, por um lado, que só precisam anular-se perante o tzadik, as pessoas que no dia a dia se ocupam predominantemente do mundo material e pouco lidam com o espiritual, como os camponeses, comerciantes, etc. Por outro lado, imaginaríamos que aqueles indivíduos que atuam unicamente no âmbito do sagrado, tratando sempre de assuntos espirituais elevados, não teriam necessidade de prostrar-se diante do tzadik. O segundo sonho de Yosef nos ensina justamente que mesmo as pessoas que estão num nível elevado, plenamente envolvidas com os aspectos celestiais e sagrados da existência, devem também ligar-se a Yosef HaTzadik, o líder da geração, e anular-se diante dele. Uma interpretação sábia. O copeiro e o padeiro pecaram contra seu senhor, o rei do Egito, e sonharam ambos, e disseram-lhe: tivemos um sonho e não há quem nos explique. E José respondeu: dentro de 3 dias tirará o faraó de sobre ti a tua cabeça e te pendurará na forca.
Curiosamente, esta paraxá começa e termina com sonhos. No início são descritos os sonhos de Yosef e no final os sonhos dos dois servos do palácio de Faraó. Enquanto Yosef cumpria sua pena no Egito, dois novos prisioneiros chegaram ao cárcere, que eram o copeiro e o padeiro do rei. O padeiro fora condenado por ter servido ao faraó um pedaço de pão que continha uma pequena pedra, e o copeiro por ter lhe oferecido uma taça de vinho com uma mosca. Certo dia, Yosef notou que estavam tensos e preocupados e lhes contaram que haviam tido sonhos estranhos, por isso estavam apreensivos. O copeiro disse que no sonho vira 3 ramos de uma videira que davam uvas maduras, e ele próprio tomava o copo do rei em sua mão, espremia as uvas e servia ao rei. Imediatamente, Yosef interpretou o sonho, revelando que em 3 dias, correspondentes aos 3 ramos da videira, o faraó o restituiria em seu antigo posto. O padeiro, cheio de esperança, também contou a Yosef que sonhara. Havia 3 cestos sobre a sua cabeça, e no mais alto deles todas as iguarias que ele preparara para o rei estavam sendo comidas por uma ave. Dessa vez a explicação foi sinistra. Yosef disse ao padeiro que em 3 dias, representados no sonho pelos 3 cestos, o faraó mandaria enforcá-lo e uma ave do céu devoraria sua cabeça. As palavras de Yosef se cumpriram. Na comemoração de seu aniversário, com pompa e circunstância, o faraó decidiu o destino de seus servos aprisionados, ordenando que o copeiro voltasse ao cargo e o padeiro fosse enforcado. Embora a interpretação do sonho do padeiro estivesse correta, era necessário que Yosef a expusesse daquela maneira? Afinal, nossos sábios afirmam que todo sonho se realiza de acordo com a boca que o interpreta. Para elucidar essa questão, Maharam Lublin apresenta a seguinte parábola. A obra de um célebre pintor exibida numa galeria retratava uma pessoa segurando uma cesta de frutas. O desenho era tão perfeito e realista que as aves, pensando que as frutas fossem verdadeiras, voaram para comê-las. O quadro despertou a curiosidade de todos e foi lançado um concurso que concederia um prêmio valioso a quem achasse nele algum defeito. Depois do fracasso de vários concorrentes, apareceu um sujeito perspicaz que observou: as frutas realmente são impecáveis, vívidas, parecem verdadeiras. Contudo, o indivíduo que segura o cesto está mal desenhado, pois se estivesse reproduzido com a mesma fidelidade e tivesse o aspecto tão vivaz, as aves o temeriam e não se aproximariam do cesto para comer as frutas. Merecidamente esse homem ganhou o grande prêmio. Agora podemos entender por que Yosef interpretou de forma tão terrível o sonho do padeiro. Quando o padeiro lhe contou que uma ave comia os pães guardados no cesto que estava em cima de sua cabeça, Yosef compreendeu que esse personagem do sonho não era uma pessoa viva, porque a ave não tivera medo de aproximar-se para comer os pães. Estava claro então que o padeiro não viveria. Nisso se baseou a explicação de Yosef. Era uma vez. Por que envergonhar uma pessoa? No ano de 5603 ou 1843, um comitê de representantes comunitários foi convocado pelo governo russo para discutir assuntos ligados à vida religiosa judaica. A delegação era composta pelo Rabi Menahem Mendel Schneerson, de Lubavitch, Rabi Yitzhak de Volodzin e Reb Israel Alperin, de Berdichev, e Reb Betzalel Stern, diretor de uma escola de Odessa. Quando retornou a Lubavitch, o Reb Tzemach Tzedek soube que os Hassidim estavam dizendo que ele agira como Messirut Nefesh e se sacrificaram em prol do povo judeu. Em São Petersburgo, o Reb começou a chorar e exclamou: ai daquele a respeito de quem as pessoas se enganam. Em seguida explicou: acaso isso é Messirut Nefesh, sacrificar-se pelo povo de Israel, mas ainda ter interesse próprio de que seu lugar no Olam Rabá seja garantido?
Isso não é grande coisa. Messirut Nefesh verdadeira foi a demonstrada pelo santo Rabi Barur de Metzibus, que entregou todo o seu Olam Rabá por um judeu, e não a fim de salvar-lhe a vida, mas apenas para salvar o seu dinheiro. Então Rebbe começou a contar a história de Messirut Nefesh do Rabi Barur de Metzibus. Um dos discípulos do Rabi Baru, um Hassid temente a Deus, era comerciante de vinhos e costumava levar seus produtos a cidades distantes. Ele não possuía capital próprio para investir, porém, como era uma pessoa honesta e confiável, os fabricantes lhe vendiam a crédito mercadorias de alto valor e ele lhes pagava depois de vendê-las. Numa de suas viagens de negócios, ele teve um lampejo e percebeu que não agira corretamente em determinada ocasião. Pensou muito no assunto e, tomado por um forte sentimento de techuvá, largou as carroças com vinho na hospedaria em que se encontrava e partiu para Metzibus para consultar seu Rebbe. Lá chegando, foi recebido pelo Rebbe Barur, que lhe perguntou como iam os negócios. O Hassid lhe contou tudo o que sucedera. Ao saber que ele abandonara as carroças na estalagem, o Rebbe o repreendeu severamente, gritando: "Seu tolo! Como você deixou um volume tão grande de vinho pelo qual ainda nem pagou sem ninguém para vigiá-lo?" Obviamente, o Hassid sentiu-se muito humilhado. Era uma sexta-feira, véspera do Shabat, e estava quase na hora da oração de Minhá. Mais tarde, durante o jantar, o rabino voltou a censurar o comerciante, envergonhando-o na frente dos outros convidados. À mesa estava o consogro do Rabi Baruch, o rabino Avraham Bechaminiuk, que, vendo a humilhação a que o mercador era submetido, não se conteve e indagou: "O que você fará a respeito da afirmação de nossos sábios de que todo aquele que envergonha uma pessoa em público não tem parte no mundo vindouro?" O Rabi Baru respondeu: "Você acha que eu não sei o que diz o Talmud? Ainda assim renunciei ao meu Olam Rabá para fazer um favor a esse judeu." Os goim, proprietário de seu vinho, tramavam roubar todo o seu carregamento e causar-lhe uma enorme perda, mas eu troquei seu prejuízo pela vergonha que o fiz passar. O Rebbe Tzemach Tzedek concluiu: esta é a verdadeira Messirut Nefesh, entregar o próprio Olam Rabá só para salvar o dinheiro de um judeu.